Ok, pessoal, estamos gravando, tá? Uma boa tarde novamente, né? Sejam bem-vindos. Nessa aula de hoje, né, a gente vai tecer alguns comentários e tirar dúvidas, né, relativas ao nosso PAPR 4. Vou apresentar aqui minha tela, tá? Peço licença para vocês. Vocês estão visualizando aqui a minha tela, pessoal? Me dá um ok aí, fazendo um favor, alguém. Agora pelo áudio, né? Sim, tranquilo? Podemos continuar? Vocês estão visualizando aqui? PAPR. Então, sim, professor. Obrigado, tá? Então, né, nesse PAPR4, a gente está explorando, né, indo na sequência aí, a tabela periódica. Então, nós já vimos, né, o que forma tudo que existe na natureza, né, são os elementos químicos. Nós vimos o que diferencia um elemento químico, o que diferencia um elemento químico do outro, né, é o tipo de átomo, né, cada elemento químico diferente tem átomos diferentes. E essas diferenças, a principal diferença de um átomo de um elemento para outro está no número de prótons, né, no número atômico. Cada elemento químico, né, formado por átomos do mesmo tipo. Ok? Nós já vimos, né, um pouquinho disso nas unidades anteriores. E a tabela periódica, pessoal, nada mais é do que uma forma de organizar, de classificar esse número grande de elementos químicos que existem atualmente, né? Ok? Então, aqui a gente sugeriu, né, essas videoaulas, principalmente aqui ler o capítulo 5 do nosso livro, né, e assistir aqui essas videoaulas e trabalhar, né, nessa segunda parte, que tem alguns materiais de leitura também, né, e algumas atividades sugeridas. E o principal era resolver essas atividades, né, do nosso livro, ok? Vou começar aqui, pessoal, pela nossa tabela. Então, nós queremos chegar ao final do capítulo, né, desse capítulo 5 dessa unidade, né, entender o que é isso aqui. Isso aqui é o símbolo principal da química, né? A gente bate o olho, todo mundo sabe o que é uma tabela periódica hoje em dia. E nós já comentamos um pouquinho a respeito dela, pessoal, né? Toda tabela, ela vai ter uma legenda, né? Algumas tabelas têm, né, as posições de algumas informações que existem nela, né? E ficam ligeiramente diferentes de uma tabela para outra, mas toda tabela ela tem uma legenda, né? Igual está mostrando aqui embaixo, né? E também destacando exatamente, né, quais informações traz. A gente vai perceber, pessoal, que há muita informação, né, na tabela periódica. De cara nós já vimos, né, olhando aqui, a gente vê o nome, né, de todos os elementos químicos que nós conhecemos, né, os naturais e os artificiais, os nomes, os símbolos, nós já falamos um pouquinho dessa simbologia, né, cada elemento químico tem um símbolo. Aqui também, né, essa tabela traz, né, o número atômico, está na parte superior esquerda aqui da tabela, né, esse númerozinho que acompanha os símbolos, né. E abaixo, pessoal, tem o peso atômico. Nós falamos muito em número de massa, né? O que era o número de massa de um elemento químico? Era a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. A tabela, pessoal, traz o que a gente chama de peso atômico. Inclusive, né, essa tabela ela é organizada, né, a versão moderna da tabela periódica, né, ela é organizada por número atômico. Mas nós vamos ver, né, que a tabela que mais teve fama, né, que é a do Mendeleev, a primeira versão dessa tabela, ela era baseada no peso atômico, né, em ordem crescente de peso atômico. Ou a gente pode chamar também de massa atômica. O peso atômico, pessoal, por que ele não é um número exato? Está vendo o hidrogênio aqui, 1008, o lítio 694, quase todos são números quebrados. Então a gente percebe que o peso atômico não é exatamente o número de massa. Na verdade, o peso atômico, né, é a média ponderada, né, do número de massa dos isótopos mais estáveis de cada elemento. Nós chegamos a discutir um pouquinho sobre isótopos, né? Existe o hidrogênio, por exemplo, logo o primeiro elemento aqui, né? Não existe um único hidrogênio na natureza, né? Para ser hidrogênio, pessoal, é um conjunto de átomos, né, que tenha um único próton no núcleo. Mas existe o hidrogênio, que tem massa 1, mas existe também um outro hidrogênio, que é chamado de deutério, que tem massa 2. Ele tem um nêutron, né? O hidrogênio normal não tem nêutron. E existe um terceiro hidrogênio ainda, que é chamado de trítio, que tem massa 3. Então, existem isótopos, né? Todos os elementos químicos, a priori, eles possuem isótopos, podem possuir isótopos. E a massa atômica, então, o peso atômico, é a média ponderada. Então, leve em conta, né, o quanto que existe daquele elemento na natureza, daquele isótopo, né?
Então, é feito um cálculozinho de média ponderada, né? Então, esses valores aqui sempre são quebrados porque são médias ponderadas, né, das massas atômicas, né, dos elementos dos átomos mais estáveis, né, dos isótopos mais estáveis. Mas todas essas informações são trazidas na tabela. E a gente vai perceber com a aula de hoje, pessoal, que a própria forma que essa tabela está organizada, ela já traz também um grande número de informações para a gente. Ok? Nós vamos chegar aqui em breve. Deixa eu voltar aqui para o nosso livro agora. Então, né, em termos de livro didático, eu espero que vocês todos estejam lendo, né, o livro, né, ele é fundamental para nós aqui. É o capítulo 5 que a gente está trabalhando, né, chamado Classificação dos Elementos Químicos. Já deixando claro para a gente, né, que tabela periódica é uma forma de classificar elementos químicos, ok? E aqui ele está mostrando um pouco de histórico, pessoal, né, a gente vai deixar para vocês lerem, né, tem uma videoaula contando também esse histórico, né. Houve diferentes tentativas de se fazer tabelas periódicas, tá? A que mais teve sucesso é desse camarada aqui, né? Ele tem esse estilão bem característico de cientista doidão, né? Barbudo, cabeludo, né? É um químico russo, ficou mundialmente famoso por causa da tabela periódica, né? Que é o Mendeleev, né? Essa é a primeira versão da tabela dele, né? Essa é uma que está, pessoal, tem um prédio lá na Rússia, na universidade, né? Onde ele trabalhava, né? Essa tabela, ela é gigantesca, né? Ela é toda uma fachada, né, do prédio. Esse cara, né, ele ficou mundialmente famoso por causa da tabela, porque a tabela dele se mostrou, né, muito assertiva na forma que ele organizou os elementos, né? E ele também sugeriu posições para elementos que ainda nem existiam na tabela, tá? na época, né, que ele organizou a tabela. Mas na época do Mendeleev já eram conhecidos mais de 60 elementos químicos diferentes. Então já tinha um conjunto, né, uma amostra significativa para se propor classificações, né? E nessa época havia sendo feitas várias classificações em outras áreas, né? Como na biologia, a classificação de Linné, né? E em outras áreas também, na mineralogia. Então o Mendeleev ele trouxe isso para a química, né? Classificar, organizar os elementos químicos. Então já sabemos, pessoal, nessa unidade, essa primeira parte aqui, né? Essa seção 1, vai falar desse histórico. Ela inicia mostrando para a gente, né? Falando um pouco dos elementos químicos, né? São muitos os elementos químicos conhecidos. Ele está destacando aqui no início, né, o que forma a superfície terrestre do planeta Terra em si, né? O que forma o nosso planeta? Quais os elementos químicos, né, estão presentes no nosso planeta? Em que quantidade? Então ele faz, né, se você pegar 1 quilo de terra exatamente e analisar, né, por meio de análises químicas, isso é possível, determinar quanto que tem de quais os elementos estão presentes e qual a quantidade de cada um deles. Aqui estou mostrando os principais. Ó. Então, em 1 quilo de terra, pessoal, 460 gramas é oxigênio. ,460 gramas, ou seja, quase metade de que forma as rochas aí, né, a terra, é oxigênio. Depois um número bem grande também de silício, né, o silício é muito encontrado nos solos, né, o alumínio, né, depois vem o ferro, aí outros elementos em menores quantidades, como cálcio, potássio, sódio, magnésio, titânio, hidrogênio. Isso aqui são elementos químicos que existem, né, na natureza e que formam a natureza. Tá? Então, em 1 quilo de terra, eu tenho nessa ordem, né, a presença desses elementos nessas quantidades. Você tem vários outros elementos, eu tenho um slide aqui. Ó. Esse slide aqui, por exemplo, pessoal, ele está trazendo para a gente quais são os principais elementos químicos que formam um ser vivo, que estão presentes num ser vivo. Em nós, por exemplo, ou num cachorro, né, ou num cavalo, num boi, ou numa planta, em qualquer ser vivo, uma bactéria, né? Isso aqui já é um rascunhozinho da tabela, né, trazendo a maior parte dos elementos importantes aqui. Então, está vendo? Elementos essenciais para a vida animal e para a manutenção da saúde. Então, todos que estão destacados aqui, pessoal, ou em marrom ou em amarelo, são elementos que existem na natureza e que, logicamente, aqui no caso, né, eles fazem parte, né, de um ser vivo, eles são fundamentais. Sem esses elementos não há vida animal. Os que estão em marrom são chamados de macroelementos, né, o hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, sódio, fósforo, enxofre, cloro, cálcio e potássio. Né? São macro, pessoal. Isso quer dizer que eles são necessários em grandes quantidades.
Esses elementos são os principais, né, que formam o corpo de um ser vivo mesmo, né? As proteínas, as macromoléculas de um organismo, são basicamente, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, né, fósforo, enxofre, hidrogênio. Né? Alguns elementos são encontrados na forma de íons, né, para regular o nosso organismo, como o cloro, né, na forma de cloreto, né, o sódio, o potássio. Já o cálcio, por exemplo, né, e o fósforo já são comuns nos ossos, né, em uma série de outras organelas. Esses são os elementos encontrados em maiores quantidades. Os que estão em amarelo aqui, pessoal, são os micro. São também necessários, só que em quantidades muito menores, mas são essenciais para a vida. Se você não tiver nada de um deles aqui, né, magnésio, vanádio, cromo, manganês, né, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, selênio, iodo e molibdênio. Todos esses também são essenciais para a vida. O que é essencial? Ou seja, você só vai conseguir viver se você tiver esses elementos no seu organismo. Né? Como que a gente consegue esses elementos, pessoal? Eu estava aqui, né? Como que a gente consegue esses elementos? Via alimentação. Né? A gente come. Na nossa dieta, a gente ingere, né, os átomos desses elementos, né, e também a gente obtém energia, né, da nossa dieta. Mas também a gente obtém esses elementos químicos, né, que vão formar o nosso organismo, né, e também vão regular todos os processos que acontecem nesse organismo. Okay? Então, existe uma série de substâncias, nós já vimos isso, né, substâncias que formam o solo, que formam, né, as plantas, os animais. São 118 elementos químicos ao todo. Né? Nem todos eles vão estar presentes em tudo. Né? Por exemplo, né, os minerais, as rochas, né, a terra, são 70 elementos químicos diferentes. Esses são os que estão em maiores quantidades. Né? Um ser vivo, esse número aqui de elementos que estão destacados. Né? Mas são 118 ao total, como a gente mostrou aqui na nossa tabela. São 118 elementos químicos que são conhecidos atualmente. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso livro. Então, né, ele vai destacar esses elementos, vai apresentar alguns aqui, né? Enxofre, está sendo mostrado aqui, é uma substância muito utilizada, né? E elementos químicos, pessoal, alguns elementos químicos, né? Existem as chamadas formas alotrópicas. O que é isso? Né? São diferentes formas de organização daquele mesmo elemento. O enxofre mesmo, existem diferentes formas de enxofre, tá? O carbono também é encontrado em diferentes formas. Duas estão sendo mostradas aqui, né? Tanto o grafite, que é essa parte inferior, que é uma rocha, né? A partir da qual a gente faz, né, o lápis da gente escrever, né? De grafite, carbono, pessoal. O diamante também é carbono, é elemento químico carbono. Então, existem diferentes formas do elemento químico carbono se organizar e formar estruturas diferentes, tá? Aqui estão sendo mostradas duas, existem outras, né? Isso são formas alotrópicas, é o nome que se dá, tá? Ele vai comentar isso durante o texto. Aqui alguns metais, que a gente chama de metais, né? Aqui o cobre, né? Ouro, prata, alguns utensílios, né, fabricados a partir desses metais, né? Isso aqui é um utensílio, né, de cobre, isso aqui é ouro, prata, ferro, né, e estanho. Okay? E esses elementos, as suas ligas, já são conhecidas há milhares de anos, né, como eles comentam aqui. É isso, pessoal. Aqui ele vai contar um pouquinho da história do Mendeleev, né? O que o Mendeleev fez, na verdade, foi descobrir, pessoal, a chamada lei periódica. Outros fizeram isso, mas ele conseguiu descobrir essa lei e postar uma tabela, né, organizar uma tabela bem coerente. Mas a lei periódica quer dizer o seguinte, né, que as propriedades das substâncias, dos elementos, se apresentam em função dos seus pesos atômicos. Então, o que o Mendeleev fez, né, com muito sucesso, foi propor uma forma de organizar os elementos químicos conhecidos até então, numa ordem crescente de peso atômico, de massa atômica. Né? A primeira versão é essa aqui, né? E depois ela foi ganhando diferentes formas, né? Esse Moseley, né? A tabela moderna que a gente usa, né? O Mendeleev organizava com base na massa. Foi o Moseley que propôs a organização com base no número atômico. Né? Na verdade, foi com ele que surgiu essa questão de número atômico, né? Que é o número de prótons que os átomos possuem. Né? Então, a tabela periódica moderna ela é organizada. Vou colocar novamente ela aqui, pessoal. A tabela periódica moderna, né, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Você percebe aqui está o hidrogênio, é o primeiro elemento, né, ele tem número atômico 1, o hélio número 2, o lítio 3, o berílio 4,
e assim por diante até chegar ao elemento 118. Ok? Então, pessoal, vamos só caminhar um pouquinho mais aqui no livro. O que ele comenta mais? Então, a classificação moderna dos elementos químicos. Então, essa classificação ela vem, né? Ela vem sendo modernizada desde a sua descoberta pelo Mendeleev, desde 1860. De lá para cá, ela vem sendo modernizada. E aí, pessoal, essa é a versão mais moderna da tabela periódica. O nosso livro apresenta ela um pouquinho diferente, né? Mas vamos ficar essa aqui mesmo, né? Essa aqui, ela está mais bonitinha para a gente entender aqui. Então, depois do trabalho de Mendeleev, né, o número de elementos químicos novos foram sendo descobertos também, foi crescendo esse número, e essa tabela ganhou esse feitio aqui, pessoal. Então, nós já vimos que ela está organizada, né, por ordem crescente de número atômico. E por que ela tem esse jeito, podemos dizer assim, nessa forma, né, essa organização? O que o Mendeleev fez, pessoal? Ele tentou agrupar os elementos químicos conhecidos com base nas suas similaridades. Muitos elementos são similares aos outros, possuíam propriedades que eram semelhantes entre si. Propriedades químicas e também propriedades físicas. Ele foi tentando várias formas de se organizar até ele chegar nessa forma, que ficou, né, em ordem crescente, né, na época, né, em massa, depois, né, em número atômico. E os elementos aqui estão organizados por semelhanças, pessoal. Então a tabela, a gente percebe, né, já vamos usar a nomenclatura moderna, ela está dividida em linhas, que são períodos, essas linhas são chamadas períodos, tá vendo? São 7 períodos, são 7 linhas que essa tabela possui. Essas duas linhas inferiores aqui, na verdade, a posição delas está aqui, né? No 6º e no 7º período. Então, são 7 linhas que essa tabela possui, e são 18 grupos, ou também chamado de famílias, que são essas colunas, pessoal. São 18 colunas que a tabela possui. Essas colunas são chamadas também de grupos, então é grupo 1, 2, até o grupo 18. Né? Esses grupos também são chamados de famílias. E numa família, o que tem? O que é comum numa família? Né? Os membros de uma mesma família tendem a ter algumas semelhanças entre si. Né? Você pode pegar qualquer família aí humana, por exemplo. Né? Os membros de uma mesma família eles têm algumas semelhanças. Né? Eles têm o mesmo sobrenome, às vezes algumas características físicas peculiares daquela família. Né? Na tabela periódica é a mesma coisa, né? Todos os elementos que estão numa mesma coluna, eles vão ter semelhanças, pessoal, físicas e químicas. Então, né, todos os elementos conhecidos, né, foi possível dividi-los, né, em 7 períodos, em 7 linhas e em 18 famílias, em 18 grupos, 18 colunas. Cada coluna aqui, então, né, identifica um grupo específico de elementos que têm propriedades semelhantes. Ok? Essa é uma informação importante que traz na tabela. Né? Então, numa mesma coluna, pode ter certeza que todos os elementos daquela mesma coluna serão semelhantes. Né? Vamos pegar qualquer um aqui, por exemplo, essa coluna 12. Ok? Tem os elementos, tá vendo? Zinco, cádmio, mercúrio, copérnico, são só esses, né? Não é o térbio e o berquélio, eles são dessa parte aqui, pessoal. Esses elementos foram sendo descobertos posteriores, né? Então eles teve que se arrumar uma forma de organizá-los, colocaram eles embaixo, porque senão essa tabela ia esticar para a direita aqui e ela ia perder esse formato. O iodo tinha que ficar nessa posição, o astato, né? Porque nessa posição aqui todos os elementos tinham propriedades semelhantes. Ok? Então cada coluna aqui identifica, né, famílias de elementos químicos. Todos, né, numa mesma família dessa, numa mesma coluna dessa, tem propriedades semelhantes. E algumas famílias dessas, pessoal, receberam nomes específicos, que a gente vai estar comentando aqui. Mas de cara, pessoal, né, a gente pode ter, eu deixo essa informação para vocês, né? Todos os elementos numa mesma coluna, eles têm propriedades semelhantes, tá? E todos os elementos que estão numa mesma linha, pessoal, essa linha, ela também, ela tem identifica uma propriedade importante para a gente, que é o número de camadas eletrônicas que o elemento possui. Né? Vamos voltar aqui, né, nos modelos atômicos. Né? Nós paramos lá no modelo de... Vou sair um pouquinho daqui, pessoal, depois eu retomo aqui. Vamos lá para o nosso livro. Já vi que tem grupos, eu vou voltar aqui nesses grupos, só chamar mais uma atenção dos períodos, pessoal.
E vou voltar nisso tudo, tá bem? Aqui. Essa aqui é uma configuração. A gente viu, né, os diferentes átomos são caracterizados por diferentes números de prótons e também diferentes números de elétrons. Tem átomos que têm um único elétron, né, que é o átomo de hidrogênio, por exemplo. Tem átomos que vai ter 10, outros vão ter 20, outros vão ter 118, né, que é o número máximo aí, que se conhece até então, né? Então a gente vai de 1 a 118. O átomo tem um próton, um elétron, 118 tem 118 prótons, 118 elétrons, né? Esse número de elétrons que os átomos possuem, pessoal, eles ficam, né, organizados ao redor do núcleo, que é formado pelos prótons e pelos nêutrons. Os elétrons eles ficam organizados em torno do núcleo em camadas eletrônicas, né, em níveis energéticos, ok? E estudando esses átomos mais a fundo, pessoal, percebeu-se que são exatamente 7 níveis energéticos. E aí, a gente vai voltar nisso aqui, tá? Como eu falei, a gente vai explorar isso mais a fundo, mas eu já vou dar essa informação que vai ser importante para a gente já entender, né, essa parte. Deixa eu voltar aqui para a nossa tabela. Os elementos do primeiro período, pessoal, que só tem 2 elementos, o hidrogênio e o hélio, primeiro período, primeira linha, eles só têm uma única camada de elétrons, ok? É exatamente isso, por isso que eles estão no período 1, tá? Os elementos do período 2, que é o lítio, o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, todos eles têm 2 camadas de elétrons. Camadas, imagina como se fossem camadas de uma cebola, né? Imagina uma cebola, o núcleozinho está lá no centro daquela cebola e tem todas aquelas camadas que a gente vê quando a gente corta uma cebola, né? A gente pensa a mesma coisa aqui, pessoal, né? Camadas de elétrons que tem esses átomos, tá? Então, todos os átomos do período 2 têm 2 camadas. Todos os átomos do período 3 têm 3 camadas de elétrons, tá? Os do período 4 têm 4 e assim por diante, até os do período 7. Então, todos os átomos desse 7º período, ok? Todos eles têm 7 camadas de elétrons. Então, né, quando eu estou falando em camadas de elétrons, eu estou falando em configuração, tá? Cada átomo tem um número de elétrons específico. Esses elétrons estão organizados ao redor do núcleo do átomo. Estão organizados em camadas. Então, né, a tabela reflete isso. A posição do elemento aqui quer dizer, por potássio, ele está no período 4, no 4º período, né? Pode ter certeza que o potássio ele tem 4 camadas de elétrons. Tá vendo? O potássio ele tem número atômico 19. Ele tem 19 prótons no núcleo e tem 19 elétrons. Esses 19 elétrons estão distribuídos em 4 camadas de elétrons. E assim por diante, tá? Então, qualquer elemento aqui, de acordo com que ele está, né, vamos pegar um elemento aqui, por exemplo, ouro. Está aqui o ouro, número atômico 79. O ouro tem 79 prótons no núcleo, 79 elétrons, ok? Esses elétrons, pessoal, estão em camadas em torno do núcleo de ouro, né? E exatamente em 6 camadas de elétrons que esses elétrons estão distribuídos. É assim que os elétrons se distribuem, tá, ok? Isso está refletido na tabela, tá, ok? Então, informações importantes, né? O número do período identifica o número de camadas de elétrons que esses átomos possuem, tá? E a posição deles aqui em relação às colunas é a família deles. É aqueles elementos que estão na mesma família, porque todos eles são parecidos. Eles têm algumas propriedades em comum. Ok? E aqui embaixo a gente vê outra legenda, pessoal, que vai classificar, né, uma classificação maior de todos os elementos que existem na tabela, né? Uma classificação majoritária é metais, de todos os elementos que estão aqui, né? Alguns são metais, outros são não metais. Essa linha aqui, pessoal, formada pelo boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, ela divide os metais. Todos à esquerda desse que está destacado em verde mais escuro aqui, né? Todos que estão à esquerda aqui são metais. Todos aqui são metais. E todos à direita são não metais. Então, tá vendo? A posição deles na tabela não é à toa. Todos eles são, né, eles, dessa mesma grande família aqui, né? Todos os elementos desses são metais. O que é ser metal, pessoal? É ter propriedade. O que é um elemento metálico? Né? Ele tem que ter algum conjunto de propriedades. Todo metal, ele tem brilho. A gente pega lá o ferro, né? Muitos conhecem. O cobre, que forma os fios de luz. Né? O ouro, a prata. A gente pega uma joia qualquer. Todas elas têm brilho. Todo metal, qualquer outro metal que está aqui, né?
Qualquer um. O frâncio é brilhoso? É. O césio é. O tálio é. Entendeu? O irídio é, e assim por diante. Se ele é metal, ele vai ter brilho. Que mais que os metais você consegue se fazer com metais? Né? Os metais, eles são maleáveis. Você pode fazer lâminas. Né? E eles também são dúcteis. Você pode fazer fios. Por isso, né, num celular, ele vai ter lâminas lá, né, e fios também. Tudo ali é metal. Ok? Eles também, pessoal, eles são maleáveis, né, dúcteis, pode fazer lâminas e fios. Eles também conduzem muito bem eletricidade. Por isso que a gente usa, né, o cobre. É o principal elemento usado como fio, né, para conduzir corrente elétrica, um fio de luz. Eu poderia usar também a prata, o ouro, né, até esse roctgênio. Por que a gente não usa? Questão de preço. Deles aqui, o cobre é o mais barato. Mas se eles estão na mesma família aqui, eles têm propriedades semelhantes, tá? Mas então, né, conduzir corrente elétrica e também conduzir calor. Todos os metais conduzem muito bem o calor. Ok? Os não metais, pessoal, todos eles já têm propriedades opostas aos metais. Certo? E os semimetais são propriedades intermediárias. Né? Algumas tabelas modernas estão até acabando com o negócio de semimetal. É metal ou não é metal? Na verdade, os semimetais, né, que são o boro, tá vendo? Semimetais, é o termozinho que dá aqui mesmo. Tá vendo? Metais, não metais, né? Semimetais, todos que estão à esquerda, à direita dos semimetais, são não metais. Tá? Entre os não metais, ele está destacando aqui, né, esses que estão em verdinho, exatamente não metais, ele está chamando aqui. E alguns recebem nomes específicos, como os halogênios, eles são não metais, e os gases nobres, que é a família 18, né, que também são não metais. Tá? Mas os semimetais têm propriedades intermediárias de metal e de não metal. Ok? Entre os não metais, a gente tem aqui os halogênios, é a família 17, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né, e tenésio, né? E a família 18 são os gases nobres, né, o hélio, o neônio, o argônio. Então, isso aqui são todos os elementos conhecidos, pessoal. Todos, sem exceção, né, têm ou terão alguma aplicação. Alguns elementos aqui têm aplicações diversas, né? Nós falamos daqueles que são comuns em seres vivos, né? São vitais para a manutenção da saúde. Alguns são comuns no nosso solo, né? Alguns vão ser mais comuns no ar, né? Esses elementos aqui, por exemplo, são os gases nobres, né? São todos gasosos. Você vai encontrar mais deles no ar, né? O nitrogênio, o oxigênio, né? Eles são gasosos também na temperatura ambiente, então eles são comuns na forma gasosa, né? São os principais componentes, inclusive, da nossa atmosfera. Outros são mais comuns na água, outros são mais comuns no solo, outros mais comuns no ar, e assim por diante, né? Mas aqui, pessoal, e algumas famílias receberam alguns nomes. Né? A família 1, o grupo 1, eles são chamados de metais alcalinos. A família 2 são os alcalinos terrosos. Toda essa porção intermediária aqui, né, são chamados metais de transição, né, da família 3 da família 12. Né? Esses dois aqui de baixo, pessoal, né, essa primeira que está no período 6, né, dos 57 ao 71, são os lantanídeos. Né? E dos 89 aqui aos 103, eles são os actinídeos, todos da família 3. Ok? Mas alguns nomes específicos, né, de acordo com a série de descoberta, de aplicação, né, de algumas propriedades químicas, né, que esses nomes foram se referindo. Ok? Essa é uma visão geral que a gente tem da tabela. Deixa eu voltar aqui para o nosso livro. E lembrando, pessoal, qualquer dúvida aí já me parem, tá? Mas então, aqui nessa sessão, ele vai destacar isso, pessoal, né? Esses grupos, famílias, né, que receberam alguns nomes, tá vendo? A família 1, metais alcalinos, alcalinos terrosos. Ele vai explicar o porquê desse nome, ok? A família 16 recebeu o nome de calcogênios, né? A 17 são os halogênios. A família 18, os gases nobres. São todos gases, né? Nobres, né? Porque eles reagem pouco. Então, ele vai dar origem dos nomes, né? Por que deram esses nomes para essas famílias? Então, algumas famílias receberam os nomes específicos, tá? A gente não tem que decorar, não, tá? A gente vai guardando isso aos poucos. Como eu falei, a tabela periódica ela não tem que ser decorada. Em qualquer processo, a tabela ela é fornecida. A gente tem que saber, né, em termos gerais, identificar, né, as posições de alguns elementos ali, quem é metal, quem não é metal. Saber alguns nomes de algumas famílias mais importantes, né? E principalmente identificar as propriedades, que a gente vai finalizar a nossa aula falando disso. Ok?
E aí, pessoal, ele vai dar aqui agora uma série, né, nessa tabela de cá, ele traz mais informações importantes, né, sobre essas principais famílias que ele vai destacar. Ele vai trazer aqui alguns aspectos, né, desses elementos que compõem essa família. A carga mais comum, né, nós já destacamos que os elementos, eles podem tanto ganhar quanto perder elétrons. Se eles perderem elétrons, eles vão formar cátions, né, cargas positivas, né. Eles vão formar íons positivos. Se eles ganharem elétrons, eles vão formar ânions, vão ficar carregados negativamente. Essa tabela aqui ele vai trazer para a gente, né, essas principais famílias, né, algumas características principais de cada componente, né, a carga mais comum. Então, todos os metais alcalinos, pessoal, tendem a perder um elétron. Os terrosos tendem a perder 2 elétrons, formar cátions mais 2, e assim por diante, né? A gente vai ver isso. Aqui ele vai falar dos tipos de substâncias mais comuns encontradas, né? E também as ocorrências mais comuns, onde se encontra, a forma que se encontra, né, esses elementos. Okay? Então, é uma tabela importante vocês darem uma lida aí. Ele vai destacar um pouquinho a questão do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento, às vezes, ele é trazido à parte, porque ele não se semelha muito aos demais elementos. Okay? A gente vai contar um pouquinho dessa história do hidrogênio. Aqui ele vai trazer várias substâncias, né, desses elementos, dessas famílias mais importantes, né? Metais alcalinos terrosos, metais de transição, grupo do boro, do carbono, do nitrogênio, do calcogênio, halogênio e gases nobres, com alguns exemplos, né, de cada uma dessas famílias, dando alguns aspectos, né? Esses que são todos metais, percebem? Aqui alguns já são gases, né? Ou sólidos não metálicos. Então, ele vai destacar, tá vendo? Agora, metais, não metais, gases nobres, destacar, né? O que é o metal, o que nós falamos, né? Em termos de tabela, eu tinha destacado para vocês, né? Todos os elementos da parte esquerda, né, central e esquerda da tabela, são metais. Os da direita, né, são não metais. Aqui mostrando alguns metais. Okay? Aqui os não metais, gases nobres, por exemplo, são muito comuns, pessoal, nesses letreiros luminosos que a gente vê nas fachadas aí de lojas, né? Nas grandes cidades é muito comum, né, esses letreiros luminosos, né? Lâmpadas de automóveis também, né, o xenon, né, aquela luz xenon. O xenon é o xenônio, né, que é um gás nobre, ok? Aqui mais alguns elementos, o fósforo, o carvão, né, que é a base de carbono, né, o enxofre, uma das formas do enxofre. E vai destacar aqui as informações que a gente encontra na tabela. Então, vou mostrar aqui novamente a nossa tabela. Então, as informações que eu falei, né, a gente tem nome, símbolo, número atômico, né, massa atômica, peso atômico, a divisão em famílias e a divisão em períodos. Eu já vou destacar aqui, pessoal, as famílias 1, 2 e de 13 a 18, né, antigamente elas eram chamadas, né, de elementos representativos. Porque as propriedades periódicas que a gente vai destacar agora eram muito bem analisadas, né, analisando esses elementos do grupo 1, 2 e do 13 ao 18. Tá? Da família 3 da família 12 recebiam o nome de elementos de transição. Tá? E dos elementos representativos, pessoal, a gente tem uma tendência muito clara, que é importante, né? O grupo 1, a família 1, né? Todos aqui formam cátions, né? Eles perdem um elétron. Esse número aqui, pessoal, vai ser o número de elétrons, que a gente chama de elétrons da camada de valência. Nós falamos que os elementos, né, o período aqui identifica o número de camadas. Então, todo átomo vai ter um número X de camadas, essas camadas vão conter elétrons. A última camada que contém elétrons de cada elemento é chamada camada de valência. E a posição, né, a camada de valência, a gente sabe o número de elétrons dela somente pela posição na tabela. Isso é uma informação muito importante também para os elementos representativos. Então, eu sei, pessoal, né, por exemplo, o lítio. Vamos pegar aqui o lítio. Né? Eu sei que o lítio tem 2 camadas de elétrons, ele está no período 2. E como ele está no grupo 1, a última camada de elétrons dele, ela possui um único elétron. Tá? O berílio, que vem logo na sequência, ele tem 2 camadas de elétrons, e a camada de valência dele, ela possui 2 elétrons. Tá? Vou pegar aqui, né, o arsênio, ele está no período 4. O arsênio ele tem 4 camadas eletrônicas, e a última camada dele, pessoal, como ele está no período 15, na família 15, né, ele vai ter, né,
É exatamente isso, né? O família 1 tem um elétron, 2. A família 13 tem 3 elétrons na camada de valência. A 14, 4. A 15, 5. A 16, 6. A 17, 7. A 18, 8. Ok? Eu estou falando do arsênio, ele está aqui nessa posição, ele vai ter, né? Quem está aqui nessa posição tem 5 elétrons na última camada, que é a camada de valência, e ele vai ter 4 camadas de elétrons. Então, só pela posição na tabela periódica, eu sei quantas camadas de elétrons o elemento tem e quantos elétrons ele tem na última camada para os elementos representativos. A gente vai ver que essa informação vai ser importante para a gente em breve, ok? Então, isso é uma coisa que a gente já tem que saber da tabela. Número de camadas que ele possui, número de elétrons na camada de valência para as famílias 1, 2, de 13 a 18, ok? E mais, pessoal, importante, que a gente tem também da tabela, que vai se tratar, né, na seção 5, só comentando que a seção 4, pessoal, essa seção 4 ela é muito importante para a leitura, que ela vai estar contando para a gente como que se formam os elementos químicos. Né? Eu já dei algumas pinceladas nisso. Como que se formam elementos químicos? Né? Onde que eles se formam? Né? E aí, para entrar nessa questão, a gente tem que voltar lá no passado, lá no Big Bang, que é a teoria, né, mais aceita para a origem do universo. Então, ele vai falar um pouquinho aqui do Big Bang e como que se deu, pessoal. Né? Tá vendo? Os elementos, né, depois que o Big Bang ocorreu, né, depois de 400 mil anos, é que foi se formar os primeiros átomos. Com o Big Bang se formou, né, as partículas subatômicas. E com o resfriamento do universo, né, foi até se formar, né, os primeiros átomos, depois as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, né, e aí, né, a vida na Terra, tudo indica que surgiu há 15 bilhões de anos. Né? Mas para se falar da formação de elementos químicos, a gente tem que voltar no Big Bang. É o que a gente chama de nucleossíntese. Né? O que faz a síntese de elementos químicos são as grandes estrelas que existem no universo. É lá que os elementos são sintetizados. Né? A gente consegue sintetizar também elementos químicos artificiais. Né? Ele vai finalizar essa sessão falando de átomos, né, sintetizados artificialmente. Então, importante que vocês leiam, né, essa sessão. E para finalizar, pessoal, a sessão 5 vai tratar de propriedades periódicas. Né? Algumas propriedades periódicas a gente consegue prever a propriedade simplesmente analisando a tabela. Ok? A tabela periódica, pessoal, eu já falei para vocês um pouquinho, né? Ela mostra para a gente a configuração eletrônica. O que é a configuração eletrônica de um elemento? É saber dizer aonde estão os elétrons. Eu já falei para vocês que esses elétrons vão estar em camadas ao redor do núcleo. Então, a configuração eletrônica é dizer quantas camadas de elétrons possui e quantos elétrons existem em cada camada. Então, aqui ele está mostrando para a gente o que foi feito aqui, a configuração eletrônica dos elementos por período, né? Que ele pegou o primeiro período, tem o hidrogênio e o hélio, o segundo período, do lítio ao neônio, né? Terceiro, quarto. Aqui o número atômico de cada elemento desse, né? O número de os elementos, o símbolo. E aqui a configuração eletrônica, né? Que é o número de elétrons por nível energético. Ok? Essa configuração ela se reflete exatamente na tabela periódica, como eu já mencionei. Tá? Então, né, o hidrogênio, pessoal, né, ele tem um único elétron num único nível. Né? O hélio ele já tem 2 elétrons no primeiro nível e nenhum no segundo. Né? O lítio tem 2 elétrons no primeiro nível e 1 elétron no segundo nível. Okay? Se pegar aqui, por exemplo, o potássio, o quarto aqui, ó, ele tem 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo, 8 no terceiro e 1 no quarto. Ok? Se pegar o criptônio, né? Ele tem 2 elétrons no primeiro nível, tá vendo? O criptônio, pessoal, ele tem 4 níveis energéticos. Ele tem 4, ele está no período quarto. Deixa eu só mostrar aqui, né? Onde que está o criptônio? O KR aqui, ó. Ele está na família 18, né? Ele é um gás nobre e está no quarto período. Então veja as informações sobre o criptônio, né? Ele tem 4 níveis de energética, ele tem 4, né? Ele está no quarto período, então ele tem 4 camadas de energia, 4 níveis energéticos, 2 elétrons no primeiro nível, 8 no segundo, 18 no terceiro e 8 no quarto. Como eu havia mencionado, né? Para os elementos representativos, eu sei o número de elétrons na camada de valência simplesmente analisando a tabela. Tiro fora aqui os elementos de transição, né? Então, grupo 1,
um elétron, né, no último nível. Esse aqui vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pode analisar, né? Que está aqui vai coincidir exatamente com aquilo que eu estou mencionando ali. Então, né, a configuração eletrônica ela é totalmente simétrica na tabela periódica. Ela vai, né, ela tem essa organização perfeita na tabela, ok? Então, ele está informando aqui para a gente, né, o período da tabela ele corresponde ao número de níveis, ok? E aqui ele está dizendo para a gente o número de elétrons que existe no último nível para essas famílias, né, para o grupo 1, 2 e de 13 a 18, que eu não havia mencionado, né? E como essa configuração eletrônica, pessoal, essa configuração eletrônica de um elemento é que vai definir as propriedades do elemento. A gente vai falar muito disso ainda, tá? Para a gente entender as ligações químicas, né, e outras propriedades. Então, a configuração eletrônica ela vai refletir as propriedades. Então, um elemento, pessoal, que está na mesma família, pego aqui, né, o elemento que está na família 1, todos eles têm configuração muito parecida. Vai ter camadas diferentes, né? Mas a última camada vai ter sempre o mesmo número de elétrons. Isso vale, né, para toda a tabela. Né? Essa, a família 13 aqui, todos têm 3 elétrons na camada de valência. Tá? Pode ser o boro, pode ser o tálio, ou o índio, ou o galho, ou o alumínio. Todos. Ok? Então, né, que a tabela, né, foi feita uma organização simplesmente com base na massa, depois com o número atômico, e depois que foram ver toda essa lógica em termos de configuração eletrônica. Né? Isso foi muito interessante e facilita a vida da gente. E aí, pessoal, com base, né, nessas semelhanças entre os elementos da tabela, semelhanças e diferenças, né, a gente consegue, tem 3 propriedades aqui que a gente consegue prever simplesmente com base na posição na tabela. Uma primeira é o raio atômico. Né? O que é raio, pessoal? Raio é o tamanho de um átomo. Né? O que é um raio? A gente está imaginando os elementos esféricos, né? Eles são cilíndricos. O raio, pessoal, é a distância de um último elétron, que está na última camada, né, até o centro do átomo, até o núcleo atômico. Essa distância é o raio. Então, quanto maior é o raio de um átomo, maior é o átomo. A gente vai ter átomos pequenos e átomos muito grandes, né? Nós já sabemos que temos átomos com 1 elétron, temos átomos com 118 elétrons. Né? Nós temos átomos com 1 camada de elétrons e átomos com 7 camadas de elétrons. Ok? Então, o raio, o tamanho de um átomo, vai variar, pessoal, com o número de elétrons que o átomo possui e também com o número de camadas. Ok? Vamos pegar, por exemplo, aqui ele vai estar, né, 2, para a gente entender bem como que é, pessoal, a previsão, não vou colocar no tamanho máximo aqui, não dá para a gente enxergar. Ele está pegando 2 elementos para a gente analisar aqui. Primeiro do grupo 1, o hidrogênio e o frâncio. O hidrogênio tem uma única camada de elétrons, né? O período 1. O frâncio tem 7 camadas. Quem vai ser maior? Quem vai ter o maior raio? O hidrogênio ou o frâncio? É o que ele vai explicar aqui pra gente, ó, tá vendo? Desculpa, o lítio, pessoal. O lítio e o frâncio que ele está pegando. O hidrogênio também daria. O lítio está aqui. O lítio tem camada 2, né? No período 2. 2 camadas de elétrons. O frâncio, camada 7. O lítio vai ter 2 camadas de elétrons, camada 1, camada 2. O frâncio, pessoal, vai ter 7 camadas de elétrons. Quem tende a ser maior, pessoal? Aquele que tem 2 camadas ou aquele que tem 7 camadas? Lógico que é o que tem 7. Então, né, quanto mais abaixo um elemento na tabela periódica, maior vai ser o seu tamanho. Ok? Se eu pego um elemento, por exemplo, aqui, eu vou pegar um elemento do período 4, vanádio, está no período 4. E pegar um elemento, por exemplo, ósmio, está no período 6. Ósmio e vanádio. Quem é maior? O ósmio. Por que ele é maior? O ósmio tem 6 camadas de elétrons. O vanádio só tem 4. Ok? Então, quando eu analiso elementos na tabela periódica, né, quem está mais abaixo é maior do que quem está mais acima. Por quê? Porque possui um maior número de camadas. Ok? E agora, quando tem no mesmo período, então elementos de períodos diferentes, pessoal, aquele que estiver no período mais abaixo, ele é maior, ok? Agora, quando eu pego elementos de um mesmo período, vou pegar aqui, por exemplo, ele está pegando, tá vendo, o sódio e o cloro. Veja aqui, pessoal, o sódio está na família, no período 3, né? E o cloro, ambos estão no mesmo período 3, ok?
Quantas camadas de elétrons tem o sódio? 3. Quantas camadas de elétrons tem o cloro? 3. Quem vai ser maior, pessoal? O sódio ou o cloro? E se fosse analisar em relação somente ao número de camadas, eles eram para ser iguais em tamanho, não é não? Ambos têm 3 camadas de elétrons. Eles estão no terceiro período. É o que está sendo mostrado aqui, tá vendo? O cloro, o sódio, 3 camadas. Essas linhas representam as camadas. 3 camadas, o cloro, 3 camadas. Mas então, quem vai ser maior? Qual a outra diferença que tem, pessoal? O número de camadas não pode ser, então, a diferença. Eu não explico a diferença aqui. Qual a outra diferença que existe do sódio para o cloro? Camadas de elétrons é a mesma, 3 camadas. Uma outra diferença, pessoal, vai ser o número atômico, né? Lógico, são elementos diferentes, né? O sódio tem o número atômico igual a 11. O que quer dizer isso? 11 prótons no núcleo. O cloro tem o número atômico 17. O que quer dizer 17? 17 prótons no núcleo. Então, vamos lá. O sódio tem 3 camadas de elétrons, né? E número atômico igual a 11. 11 prótons no núcleo. Os prótons, pessoal, atraem os elétrons. Né? Os elétrons, o sódio tem 11 prótons, 11 elétrons. Esses 11 elétrons em 3 camadas. Ok? O cloro tem também, né, 3 camadas, 17 prótons e 17 elétrons nessas 3 camadas de elétrons que ele possui. Né? Como a diferença? Então, né, todos têm 3 camadas, os dois têm 3 camadas, né? O cloro tem mais elétrons na última camada, mas são 3 camadas apenas também. Só que o cloro, pessoal, a diferença básica que vai explicar o tamanho, eu já digo para vocês que o cloro ele é menor do que o sódio. Qual a explicação para ele ser menor? Tá? Porque isso já foi medido, pessoal. Nós sabemos o tamanho de cada átomo desse, né? É possível fazer essas medições. Nós sabemos que o cloro é menor do que o sódio. Né? E por que ele é menor, pessoal? Veja só, eu estava dizendo, né? Aqui no sódio eu tenho 3 camadas de elétrons e 11 prótons. E esses prótons que estão no núcleo, eles atraem os elétrons para próximos a si. Aqui eu tenho 11 prótons atraindo esses elétrons dessas 3 camadas, né? No cloro, pessoal, eu tenho 17 prótons atraindo as mesmas 3 camadas de elétrons. Então, no cloro, como tem mais prótons no núcleo, eu tenho uma força de atração, pessoal, que o núcleo exerce sobre os elétrons maior aqui no cloro do que no sódio. E por isso o cloro ele é menor em tamanho. Igual está sendo mostrado aqui, ó, tá vendo? Ambos são 3 camadas, só que no cloro, essas camadas estão mais próximas do núcleo. Por que elas estão mais próximas? Porque no cloro, o núcleo do cloro aqui tem 17 prótons, que estão atraindo com a força maior esses elétrons para próximos a si. Né? No sódio, são 11 prótons apenas, que vão atrair também esses elétrons, só que vão atrair com uma força menor. Então, né, o raio aqui, ele é menor para o cloro em relação ao sódio. Essa é a explicação, pessoal. Então, na tabela periódica, dada uma tabela periódica, né, nós já mostramos, quanto mais abaixo o elemento estiver, ele é maior, ele tem um maior raio. Por quê? Tem mais camadas de elétrons. E quando eu estou comparando elementos que estão no mesmo período, aquele que está mais à direita, ele é menor. Ok? Porque ele vai ter o mesmo número de camadas, só que se ele está mais à direita, ele vai ter mais prótons no núcleo, uma força de atração maior sobre os elétrons, né, o que faz com que o elemento fique menor em tamanho. Essa é a explicação. Então, dada uma tabela periódica agora, dados os elementos quaisquer, dada uma tabela periódica, a gente vai saber organizá-los com base no tamanho. Tá? Aqueles que estiverem mais abaixo e mais à esquerda são os maiores. Quanto mais à direita e mais acima o elemento estiver, ele vai ser menor. Ok? E eu expliquei bem aqui o raio, pessoal, que conhecendo o raio, né, aqui ele vai dar a questão também dos cátions, dos ânions. Conhecendo o raio, a gente consegue, né, sabendo como que o raio varia na tabela periódica, a gente consegue entender 2 outras propriedades. Uma é a energia de ionização. O que é isso, pessoal? Nós já falamos, né, que os átomos eles podem tanto perder quanto ganhar elétrons. Então a gente consegue retirar elétrons dos átomos. Tá? E também fazê-los ganhar. Mas então nós vamos
focar primeiro nessa propriedade de perder elétrons. Então, os átomos, qualquer elemento, pessoal, de qualquer elemento, eu consigo arrancar elétrons dele. Para isso, eu tenho que fornecer energia. Essa energia é chamada de energia de ionização. Então, a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo que está no seu estado fundamental. Okay? Isso é energia de ionização. É energia para arrancar elétrons dos átomos. Todos os átomos, né, podem ser arrancados elétrons deles. Alguns mais facilmente do que outros. E aí, pessoal, é o seguinte: quanto menor um átomo é, mais difícil é arrancar elétrons dele. E pelo contrário, quanto maior o átomo for, mais fácil é arrancar elétrons dele. Então, qualquer elemento que está na tabela periódica, eu posso predizer aqui a energia de ionização. Vamos pegar aqui dois exemplos. Né? Vamos pegar aqui o potássio e o flúor. O potássio está aqui na família, né, no período 4, o flúor está no período 2. Quem é maior, pessoal? O flúor ou o potássio? Potássio, em maior raio. Potássio, por quê? Ele tem mais camadas de elétrons, ele tem 4 camadas. O flúor tem apenas 2. Então, o potássio ele é maior do que o flúor, ok? Em termos de raio, tamanho. E quem tem a maior energia de ionização? O flúor. Por quê? O flúor ele é menor. O átomo que é menor em tamanho, ele vai ter uma maior energia de ionização. É mais difícil eu arrancar elétrons dele, né? Eu vou ter que fornecer mais energia para arrancar um elétron do flúor em relação ao potássio. Ok? Então, quanto menor o átomo for, mais fácil mais difícil é arrancar elétrons dele. Se eu comparar aqui dois, ó, silício e cloro. Quem é maior em tamanho, pessoal? Silício. Ambos têm 3 camadas de elétrons. Mas o silício tem menos prótons no núcleo. O cloro tem mais prótons no núcleo. Então, o cloro ele é menor do que o silício. Quem tem maior energia de ionização? O cloro. Então, o elemento que ele é menor em tamanho, é mais difícil arrancar elétrons dele. Ok? Então, isso é a propriedade que a gente chama de energia de ionização ou potencial de ionização. Tá? Então, fica essa dica. Quanto menor o átomo for, maior vai ser sua energia de ionização. Então, a variação de raio e energia de ionização ela é inversamente proporcional. Ok? Quanto maior o raio, menor energia de ionização. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o raio, maior energia de ionização. São propriedades inversamente proporcionais. Semelhante também vai ser a eletronegatividade. A eletronegatividade vai ser uma propriedade muito interessante para a gente entender depois nas ligações químicas, pessoal. Mas eu já indico que é o seguinte, né? Então, todo átomo, né? Os átomos, pessoal, né? Os diferentes tipos de átomos, eles têm diferentes poderes de atrair elétrons para juntos de si. Né? Tem átomos, né? Que eles atraem com muita força os elétrons para próximos de si. E já tem átomos que têm uma força de atração de elétrons menor. E o tamanho aqui também faz toda a diferença. Tá? O átomo que é menor, ele atrai elétrons com mais intensidade. Né? O átomo maior, ele atrai elétrons com menos força. Tá? E eletronegatividade é o poder de atração sobre os elétrons de um átomo. A gente vai falar muito dessa propriedade aí nas próximas unidades. Ok? Então, eletronegatividade também é uma variação semelhante à energia de ionização. Tá? Quanto menor um átomo, mais eletronegativo ele é. Tá? Quanto maior o átomo, menos eletronegativo ele é. Então, o nome da propriedade, que é o raio, né? Quanto menor o raio de um átomo, né? O átomo que tem o menor raio, ele vai ter maior eletronegatividade, maior energia de ionização. Essa é a lógica, pessoal. E muitos exercícios vão estar falando exatamente disso, pedindo vocês para, né, organizar os elementos com base no tamanho, ou na energia de ionização, ou na eletronegatividade. Né? Essas propriedades a gente vai analisar com base na posição dos átomos dos elementos na tabela periódica. Ok? Era isso, pessoal. Né? Já sei que já deu 16 horas. Vocês têm outra aula agora, né? Eu sei dessa informação, então... mas mesmo assim, né, eu coloco aqui, alguém quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida específica? Eu sei que já está na hora de outra aula, tá? Se não quiserem fazer isso agora, podem fazer isso depois pelo WhatsApp, tá? Com maior tranquilidade, e vocês não perderem a próxima aula. Aqueles que quiserem fazer já e atrasar um pouquinho lá, fiquem à vontade. Sou todo ouvidos.
Alguma questão, pessoal? Se não tiver, eu encerro por aqui, tá? Agradeço muito a presença de vocês e deixo aqui aberto, né? Eu não consegui resolver nenhum exercício na aula de hoje. Se tiver qualquer exercício que vocês ficarem em dúvida, me mandem que eu, né, tiro a dúvida individualmente aí com cada um. Tá joia? Então, vou finalizar aqui então a gravação, pessoal.